Oi, pessoal. Nesse nosso segundo encontro, nós vamos falar de duas noções muito importantes para completar essa noção de letramento digital, que são as noções de hipertexto e de multimodalidade. O computador e o celular são máquinas incríveis, né? Quem ia imaginar que um dia, no mesmo aparelho, pequenininho assim, igual a gente tem, a gente ia ter gravador, filmadora, máquina fotográfica, máquina de escrever e tudo mais, né? Pois é, essas possibilidades que estão disponíveis para nós facilitaram muito a produção de textos multimodais, né? Textos que mesclam diferentes linguagens. Num mesmo texto, nós podemos colocar imagem, som, animação, filme, podemos editar essas imagens para fazer um meme, para fazer um convite, né? Ou uma postagem nas redes sociais. Isso não significa que a multimodalidade seja uma novidade, né? Ou uma particularidade dos textos digitais. Os textos impressos, até antes do impresso, né, já explorava a multimodalidade. A escolha da fonte, as cores, a formatação, as ilustrações. Lembra aquelas iluminuras, né, aqueles desenhos que faziam nos textos medievais, aquela primeira letra toda decorada, né, às vezes as margens também eram todas decoradas com desenhos bonitos, né, pinturas lindas. Pois é, isso aí já é uma marca incrível de multimodalidade, né? É, a multimodalidade sempre fez parte dos textos, né? O nosso querido Günter Kress sempre dizia que todos os textos são multimodais. Então, o letramento digital ele envolve lidar com textos multimodais em várias situações comunicativas, né? E cada situação vai pedir o uso de diferentes recursos. Tem coisa que uma imagem, como a legenda, resolve melhor do que um texto verbal, todo detalhado, né? Aquela história de que uma imagem vale mais que 1000 palavras, né? Dependendo do caso, realmente é assim, né? Um gráfico, uma tabela, um infográfico, pode ajudar demais a entender melhor um assunto do que vários parágrafos, às vezes, né? Facilita a expressão de alguma ideia. Quando a gente vai escrever, além de pensar nas palavras, nas estruturas sintáticas certas, né, para atingir aqueles efeitos que a gente quer provocar no leitor, né, como é que nós vamos organizar o texto, como é que vai fazer o plano, né, nós temos que fazer também esse plano gráfico, o design gráfico desse texto, né, que fonte que eu vou usar, que cor que eu vou colocar no fundo, vou usar imagem, qual imagem, vou colocar animação, filme, links, né? Vou linkar aí com outros textos, que textos, né? Onde que eu vou colocar esses links, como é que ele vai aparecer. E na hora de ler, né, nós precisamos também prestar atenção nessas escolhas todas que o autor fez para entender como é que elas se conectam, o que é que elas querem nos dizer, que sentido nós podemos construir a partir desses recursos, né? Que o autor combinou ali, né? Que combinações que ele fez, com que objetivo. Então, apesar de a multimodalidade ser uma característica básica dos textos, muitos anos a escola não dava muita importância para esses aspectos, né? Que eram tratados assim meio como adorno, perfumaria, uma coisa que não, né, o que valia no texto eram as palavras, era o verbal. Não se chamava a atenção dos alunos para as imagens, para o design do texto, como é que a gente lê, né, assim, eu fico pensando assim, como é que a gente vai ler as notícias sem prestar atenção em imagem, sem reparar nas manchetes, né? Nós temos que ajudar os alunos a prestar atenção nessas várias linguagens assim orquestradas no texto, porque assim nós vamos contribuir para o letramento deles, né? A Anelisa Ribeiro tem um livro chamado Textos Multimodais, da Parábola. E ela, nesse livro, ela conta uma experiência que eu adoro e que eu já fiz com meus alunos e é super interessante. Ela pediu para os alunos dela fazerem um manual daquele jogo da velha.
né? Os resultados assim, são muito legais, são muito interessantes, porque alguns alunos fazem o manual todo sem usar imagem, só com verbal. E outros pedem, às vezes, permissão para usar os desenhos, né, para mostrar como é que é o jogo. Alguns usam um pouco de imagem, mas no começo eles têm aquela ideia assim, pô, será que eu posso usar desenho? Ou alguns nem pensam, né? Como é que é. E aí eles fazem, alguns fazem sim, só com a linguagem verbal, né? E não fica bom. Então, quando a gente analisa esses manuais que eles produzem com eles, a gente conversa com eles, é uma experiência riquíssima, porque eles percebem que as imagens são uma parte essencial do texto, né? Assim como as palavras. Então, é uma experiência que abre a cabeça desses alunos, assim, como autores, como leitores, para a multimodalidade e a importância do design do texto, né? Abrir a cabeça desses meninos e fazer outras conexões, assim, tem tudo a ver com esse outro conceito que a gente vai falar hoje, conversar sobre ele hoje, que é a hipertextualidade. O que a gente normalmente chama de hipertexto é o que acontece nos textos digitais, né, que trazem links, aquelas ligaçõezinhas que a partir daquela que a gente clica, a gente vai para outros lugares, outros textos, né? É o que acontece o tempo todo na internet, né? Na Wikipédia, você entra lá, você acessa o verbete que traz links para outros textos, né? A internet é toda assim, tudo tem link, você vai para outros lugares. De um texto nós vamos para outro, que para outro, a gente entra para fazer uma pesquisa sobre células, e se não tomar cuidado, compra um sapato novo, né? Assim, quando o hipertexto digital foi aparecendo nas nossas vidas, né? Muitas pesquisas começaram a ser feitas. Aí nós temos aqueles textos clássicos lá do Lendl, do Rouet, do Marcuse, do André Ramal, do Pierre Levy, da Snyder, né? Foi aparecendo, pipocando aí um monte de textos. Todo mundo começou a estudar, né, esse hipertexto. Teve um frisson, assim, de que a leitura em ambiente digital ia ser muito diferente da leitura no impresso. Era assim, uma revolução total, né? Aí tinha os do contra e os do a favor, né? Para algumas pessoas, os leitores iam ficar perdidos, para outro leitor passou a ser tido assim, um coautor, né? O texto era uma coisa muito diferente, porque ele não era mais linear, né? E tinha essa ideia de que o texto impresso era linear e o hipertexto digital era não linear. Quebrava com essa linearidade, que tudo era diferente. O leitor era o outro, a leitura demandava habilidades muito diferentes da do impresso. Parecia que a gente ia ter que jogar assim tudo fora e começar tudo de novo, porque o texto, a leitura e o leitor seriam, a partir daquele momento, né, daqueles eventos, coisas muito diferentes do que era antes, porque nós estávamos vivendo uma revolução nas práticas de leitura e de escrita. Só que não, né? Calma. O tempo foi passando e foi mostrando que as coisas não eram bem assim, porque ler é ler. As pessoas continuam precisando ser alfabetizadas para ler e escrever, né? E letradas para saberem os usos desses textos, usar bem esses textos, né? Não há texto linear, assim como não há leitura linear. Portanto, né, o hipertexto não estava trazendo nenhuma ruptura radical com o impresso, né? A hipertextualidade, na verdade, ela é uma característica dos textos. Todo texto é um hipertexto, né? Ou seja, nenhum texto é linear, nenhuma leitura é linear. Todo texto tem links, né, que levam o leitor para outros lugares. Essa forma desse link aí que né, é diferente, mas todos os textos levam o leitor de um lugar para o outro, ou às vezes leva o leitor para outros textos, né? Um exemplo assim são os deíticos, né? Aquele lá, ali, acima, se a gente usa, né? Como eu disse acima, quando eu vou dizer abaixo, essas palavras que mandam para outros lugares, como eu vou mostrar no capítulo tal, como está lá na tabela X, né, que vão nos mandando para outros lugares no texto, né, o próprio índice, o pé de página,
né, que estão ali fazendo referências a outros lugares, as referências bibliográficas que nos mandam para outras leituras, para outros textos, outros livros, né. A diferença é que no link, no impresso, nós temos que passar a página, nós temos que eh, pegar o livro em outro lugar, às vezes ir para uma biblioteca, e o link digital é só clicar ali e ele leva a gente para outro texto, né, outros lugares ali nessa maquininha, que é o legal dessa máquina, é que está tudo integrado aí dentro, né. Então, esse link que leva para outro texto, esse outro texto pode ser um outro gênero textual, pode ser uma imagem, pode ser uma música, um filme, uma fotografia, né, e tudo isso junto. E então a gente acaba voltando para o nosso primeiro conceito, né, que nós conversamos hoje, que é o de multimodalidade, né. Tem fotografia, tem filme, tem animação, tem imagem, e, né, letras formatadas diferentes, fundos com cores diferentes, sons. Então, vocês estão vendo que um texto, que um conceito tem tudo a ver com o outro, né. Em todos os casos, cabe ao leitor decidir se vai o texto ou não, né, se ele clica ali ou não, se vale a pena ver esse outro texto agora ou em outro momento, né, e isso tudo, esse clico, não clico, vou, não vou, tem a ver com habilidade de leitura e navegação, que são os conceitos que a gente vai ver no nosso próximo encontro. Muito obrigada e te vejo lá.